tudo certo aí, Jessinha? Tudo certo aí, irmãos? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua misericórdia, tua bondade. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para aprendermos a tua palavra. Por isso, abre as nossas mentes, nos dá direcionamento, nos guia, nos orienta, nos capacita nesta noite. Senhor, eu te louvo pelos irmãos que estão aqui, pelas famílias, Senhor, por cada irmã, Senhor, que veio aqui com o intuito de aprender. Senhor, que nesta noite o Senhor venha nos dar a tua misericórdia, o Senhor venha nos oferecer mais uma vez esse entendimento através da tua palavra. Senhor, para nós que estamos aqui, para aqueles que assistirão, toda glória e honra seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá então. Sexta lição: o filho é igual ao pai. Vamos para a lição onde temos por título: o filho é igual com o pai. Textuário, Hebreus capítulo número 1, versículo número 8, diz assim: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática aqui da lição vai explicar que o termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Aqui nós vamos estudar a respeito que o Filho é igual com o Pai. Não é diferente, não é distinto, mas com o Pai. E essa expressão Filho de Deus é um título, mas a existência de Jesus é sempre desde a eternidade com o Pai. Tá? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo número 10. Versículos do número 30 ao 38, aí nós vamos fazer aquela leitura expansiva aí, vocês me ajudem lendo, eu com vocês. Hoje nós atrasamos um pouquinho, mas vai dar tempo para falar tudo aqui, tá bom? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30 ao 38, quem estiver com a lição aí, já deixa no jeito, tá bom? Diz assim: acharam aí, amém? Amém? Que está com a revista, a Bíblia, vamos que vamos. Eu e o Pai somos um. 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai, por que qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela tua seja, porque sendo homem te faz Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditereis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Queridos, vamos lá. Essa lição hoje é muito parecida com a da anterior, porque vai falar da semelhança do nosso Cristo como filho, e filho sendo igual com o Pai, que é o nosso Deus. Então nós vamos entender nessa lição a forma clara que João apresenta de igualdade entre filho e pai, ou seja, Jesus e Deus. E nós vamos entender através dessa lição que o confronto que Jesus teve com os líderes religiosos revela justamente esta verdade. Nessa lição vai nos explicar esta verdade em nome de Jesus. Vamos lá então. Tópico número 1, a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai. Primeiro, a ideia do Filho, a expressão Filho, no termo judaico, no pensamento judaico, pessoal, ela vai implicar na igualdade ou identidade com o Pai, falando de natureza. No Evangelho de Mateus, capítulo número 23, versículo de número 29 ao versículo de número 31, vamos ler lá rapidinho. Mateus capítulo 23, boa. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que edificais
os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Percebe? E aqui é interessante essa expressão, que Jesus está falando que, da mesma forma que eles se identificavam, esses homens, como que eu posso dizer, os hipócritas, os fariseus, que eles tinham essa expressão de como eles mataram lá atrás os profetas, aí está usando essa expressão: vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, a palavra filho é a mesma usada para explicar o quê? Que o filho implica em identidade, implica em quê? Na igualdade do pai. Então, quem é filho também tem a mesma natureza, é identificado como o pai. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos, eles têm características. Eu posso dizer que o William e o Douglas, o William e o Guilherme, eles têm a característica do pai. E quando eu falo filho, é porque na verdade eles são iguais a mim. Por isso que Jesus está usando essa expressão da ideia de filho. E isso é evidenciado nos textos, interessante isso aí. Salmos de número 8, versículo de número 4. Quem é o homem mortal? Põe aí. Quem é o homem mortal? Salmos de número 8, versículo 4. Não é 80 não. Salmos de número 8, versículo de número 4. Põe aí para nós ler rapidinho aí. Salmos 8, 4. Quem é o homem mortal? Salmo 8, 4. Ô Jesus, eu vou orar por você. Abra sua Bíblia aí, irmão. Pronto, não fica esperando o telão não. Salmos de número 8. Salmos de número 8, versículo de número 4. Vamos lá toda a igreja? Vamos lá? 1, 2 e 3. Que é o homem mortal para que tu tenha dizer dele, e o filho do homem para que o exista. Olha que interessante a expressão. Quem é o homem mortal e o filho do homem para que o visite? Essa expressão homem mortal e filho do homem também evidencia o que ele chama aqui de paralelismo sinonímico entre o homem mortal e o filho do homem, reforçando essa ideia de equivalência. É equivalente o filho com o filho do homem. Então é por isso que nós temos que entender que a ideia de filho implica na igualdade e identidade. Jesus, justamente em Mateus capítulo 23, pessoal, ele vai reforçar e afirmar que os líderes religiosos são filhos dos que mataram os profetas, pois eles identificam com as suas ações. É o que eu falei. Então, primeira coisa, Jesus é igual filho. O filho Jesus é igual com o pai. Então a expressão filho, ela vai explicar o que? Na sua natureza é identificado, é equivalente ao pai. Por isso que não é pai e depois Jesus. É pai, é com filho, é junto, é de naturezas idênticas, ações, ok? A ideia, significado teológico, 1.2. Chamar Jesus de Filho de Deus do Novo Testamento indica que ele possui a mesma natureza e substância de Deus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 42. Eu saí e vim de Deus. Saí de Deus e vim de Deus. Essa expressão sair do Pai e vir ao mundo, ele também está escrito em João capítulo 16, versículo 28. Por que nós estamos citando esses versículos, irmãos? Para refutar o que nós vamos ver daqui a pouco, que é o subordinacionismo. É porque nós temos que entender que a palavra filho, como nós já expressamos, ela vai falar sobre ações, equivalência ao pai. Segunda coisa, o termo teológico, para nós defendermos que Jesus é como Deus, é Deus. Nós temos que entender que mesmo ele sendo filho, ele é como o pai. Ou seja, ele diz em João capítulo 8, 42, João 16, 28, saí do pai e vi ao mundo, e outra vez, deixo o mundo e vou para o pai. João capítulo número 5, versículo número 17, revela a origem divina. Ele diz o quê? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, nós estamos vendo que teologicamente falando,
o Deus e Jesus Cristo, e o Filho e o Pai são um. Amém, irmãos? Amém. Até aqui tranquilo? Vamos embora. Jesus, ele declara a sua igualdade com Deus, e algo que foi compreendido pelos judeus, quando ele diz lá em João capítulo 5, versículo 18, dizia que Deus, vamos lá, põe aí João capítulo, isso, vamos ler toda a igreja, o que está escrito aí? Evangelho de João capítulo 5, versículo 18, o que está escrito aí? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Era isso que os judeus compreendiam, só que os fariseus, hipócritas, os religiosos da época não aceitavam isso, e isso era motivo de eles perseguirem Jesus, porque naquela época se considerar filho de Deus para a religião, para a religiosidade, era blasfêmio. Vamos lá, 1.3, o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus aí descreve a relação única e divina entre Jesus Cristo, o Filho unigênito, e o Pai. E isso revela claramente que se Cristo é igual ao Pai, lógico que nós temos então o entendimento que Cristo também é divino. Cristo também tem o seu lado divino. E aí nós vamos evidenciar a divindade de Cristo em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 8. O que está escrito aí? Mas do Filho diz: ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E é interessante, Salmo 45, versículo 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por isso, Deus, o teu Deus, isso aqui é tremendo. Põe aí, vamos lá. Põe o 7. Isso. Vamos ler o 6 e o 7. São versículos, irmãos, que não dá para passar batido, tá? Vamos lá? Quem está escrito aí? 1, 2, 3. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de igualdade. E agora? Tu amas a justiça e aborreces na piedade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a Deus companheiros. Vocês entenderam o que foi lido aí? Um Deus ungindo outro Deus. Um Deus consagrando, a palavra logística é consagrar, separar. Um Deus ungindo outro Deus. O que significa isso? Hebreus capítulo 1, versículo de número 8, justamente vai explicar isso, que é um relacionamento de pai com o filho. Mas o filho diz, o filho do filho, mas do filho, não é o filho, mas do filho. Deus falando, o pai falando do filho. E o que o pai fala do filho? Ó Deus, coisa do céu, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu. E aí vem Salmo dizendo: ó Deus, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Como explicar isso? O Filho de Deus, essa relação entre pai e filho, essa relação que faz com que nós entendamos que Cristo tem sim, ele é divino, e isso não tem como se revogar através das palavras das Escrituras Santas. Amém, irmãos? Então essa é a doutrina bíblica revelando em relação o filho com o pai, a relação do filho com o pai, para que nós entendamos e não tenhamos dúvida, o filho é igual com o pai, tá bom? Então, resumo, a doutrina bíblica mostra que a relação da unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. A palavra de Deus, ela explica isso. A relação entre Deus Pai e Deus Filho. Vamos lá agora para refutar algo, eu preciso saber deste algo. Ou a heresia do subordinacionismo. Quem já ouviu essa palavra uma vez na vida? Talvez não ouviu esta palavra,
mas talvez já devem ter ouvido alguém citar o contexto e o conceito desta palavra. Vamos de acordo com a lição aqui, ó. O subordinacionismo é uma doutrina que considera o filho inferior ao pai, como um Deus secundário. E essa doutrina, ela era defendida por grupos como os monarquianistas dinâmicos e arianistas, tendo Orígenes como seu principal influenciador. Ou seja, aqui ele vai explicar todo o conceito, como que apareceu, e aí eu vou te convidar para você ler a sua revista aí, porque eu não vou ficar lendo revista não. Qual que é o conceito do subordinacionismo? É entender que Cristo é subordinado ao Pai, a Deus. Esta é uma heresia. Isso não existe, isso é refutado através da palavra. Por quê? A Bíblia diz, e ela ensina, que a plena igualdade entre as três pessoas da Trindade são os mesmos. E Cristo não é subordinado a Deus. E o Espírito Santo não é subordinado a Cristo. Pastor, aonde a Bíblia explica isso? Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. O que está escrito lá? Vamos lá, igreja. Vamos lá, o que está escrito aí? Ó lá, 1, 2, 3. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que batizar em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós usamos essa expressão em você, quem é batizado nas águas aqui? Vocês lembram? Deus batiza em nome do Pai, do Filho e igualdade. Os três são um, mesma essência. Já explicamos isso. A forma de atuação distinta, porém mesma essência. Então nós vamos ver que o subordinacionismo, palavra difícil, subordinacionismo, ele é refutado através da palavra. Não existe essa questão de o Cristo ser subordinado a Deus e o Espírito Santo ser subordinado ao Espírito a Cristo, tá? Não existe. E aí esses críticos, durante o concílio de Nicéia, eles usaram essas teses para tentar confundir e intrigar, e deixar, ao invés de contribuir, deixar mais ainda as pessoas longe da verdade, que é o que? Cristo é um com o Pai, tá bom? Vamos lá. A heresia do subordinacionismo no período pré-niceno. O subordinacionismo dos séculos 2 e 3 surgiu como uma tentativa equivocada de preservar o monoteísmo. O que é o monoteísmo, irmão? Mono fala de teísmo. Um só Deus. Um único Deus. Então a ideia deles era justamente defender essa tese, mas acabou sendo negativamente, acabou negando a divindade plena de Jesus. Seus defensores viam Cristo como Filho de Deus, porém, olha só, inferior ao Pai. Então pensa, como é importante, igreja do Senhor. Novamente eu vou dizer isso. As pessoas têm que entender que nós estamos vivendo em alguns momentos, estamos vivendo nos últimos momentos da igreja na terra. E haverá muitas insinuações, haverá muitas controvérsias, haverá muitos ensinos falsos que vão querer evidenciar que Deus é um, Jesus Cristo é outro, e enfim, e não se escandalize que eu vou falar, não, porque isso aconteceu para vocês terem noção como o negócio é feio. Há muitos anos atrás, eu não vou contar o santo e nem o nome da denominação. Mas o que eu posso contar aqui não é aqui em Santa Isabel, tá? E nem em Mogi das Cruzes, no Monte Mogi do Pezaquela também. Foi em outro lugar. Sabe aquele escudo que um quer profetizar em cima do outro? Só profecia, barulho, para lá, quando aí a igreja estava lutando. Daqui a pouco levantou uma pessoa que a princípio seria usada por Deus, e ela começou a falar: assim diz o Senhor, aqui é o Pai.
vocês precisam de correção, vocês precisam se aprumar. E começou aquela palavra exortada para a igreja. Falou: olha, aqui tem que ter conserto, senão vai pagar o preço. Começou a falar, pá. Aí entrou aquele temor da igreja, né? A igreja ficou toda quieta. Aí levantou outro, em sequência, falou assim: agora, igreja, aqui quem fala é o filho. Apontou para o irmão e falou assim: ô pai, pega leve com a igreja, pai. Isso aconteceu. Por quê? Existe uma miscelânea. As pessoas querem misturar as coisas. Nós vamos ver que, inclusive, nos dias atuais, as pessoas elas querem afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. E tudo que foge da Santa Escritura, nós já lemos aqui, é heresia. Heresia nada mais é do que uma doutrina, uma tese que foge dentro da palavra de Deus, dentro das raízes, da raiz primitiva da palavra. Amém, irmãos? Então vamos lá, 2.3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Quais são os métodos que eles usam? A Bíblia ensina que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Uma característica única que ninguém mais possuiu. Romanos capítulo 1, versículo número 1 ao 4 diz o quê? Vamos lá rapidinho. Vamos lá, igreja, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está fora da revista e aí para nós pensarmos. O que faz Cristo ser único? Cite algumas características. O que faz Cristo ser exclusivo, único? Vamos, irmão? Ele foi condicional dele pela humanidade. O amor incondicional dele pela humanidade. Flávia. Porque ele foi o único na cruz. Ele foi o único. Ele foi o único. Mas tem mais. Eu quero mais. Ele é onisciente, ele presente, ele potente. Tá. Sim, mais. Faz que ele não presente? Tem algumas coisas que estão deixando passar. Morreu, ressuscitou. Ele venceu a morte. Um pouquinho antes. Oi? Os milagres. Antes. Por que Jesus é isso? Tem algo que ninguém. Tem algo que é uma incógnita até hoje, gente. Eu falei isso no domingo, você estava dizendo? Ele nos amou antes de nos conhecer. Sim. Mas tem mais. Não é possível, vocês estão deixando passar isso? Ele é o único caminho à salvação. Sim. Mas que mais? Gente. Por que Jesus é único? Eu vou ajudar. Eu vou começar a falar, vocês vão saber. Vocês sabem, ou talvez eu não estou me fazendo entender, mas vamos lá. Para um homem e uma mulher, para uma pessoa nascer, um homem e uma mulher precisam se relacionar, sim ou não? Sim. Jesus, ele foi concebido Pelo Espírito Santo. de uma mulher virgem. Se você ler a revista, você vai entender por que eu estou falando isso. Por que eu estou dizendo isso? Jesus foi prometido, presta atenção, porque ele é exclusivo. Porque ele foi
prometido nos profetas do Antigo Testamento, que através dele, através da descendência de Davi, ele assentaria no trono. É por isso que, e aqui só a título de curiosidade, tá? Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas acreditava que Jesus iria literalmente, naquele momento, instituir o seu reino, através da promessa da herança do trono de Davi. E aí, quando ele viu que Jesus estava falando, meu amigo, o negócio é espiritual, cara, não tem nada terreno, não é agora. Ele foi vender Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque a característica única que ninguém mais possuiu, põe Romanos capítulo de número 9, versículo 5. Põe aí, 9, 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele está dizendo que Cristo, através dele, nós tivemos uma oportunidade de sermos filhos, sermos enxertados, inseridos numa promessa de restauração. Sabe uma das características únicas de Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que ele foi considerado o segundo Adão. Porque se o primeiro Adão veio, e através do primeiro Adão todos foram condenados, tinha que vir o segundo Adão. E o que é interessante, isso aqui só acontece nas terças-feiras, que é um negócio que vem aqui, irmão, eu preciso falar para anotar, porque eu preciso gravar. O primeiro Adão foi tentado no paraíso e perdeu o direito ao paraíso, porque desobedeceu, porque lá tinha tudo, o jardim do Éden, tinha tudo para ele comer, mas não poderia comer do fruto que Deus falou para comer. Agora o segundo Adão não vai ser tentado no paraíso, vai ser tentado no deserto, aonde não tem nada visível para se comer. E quem está tentando ainda fala assim: transforma pedras em pães. Só que o primeiro Adão queria comer algo material, o segundo Adão já tinha algo dentro dele, que era a palavra. Aí vai dizer o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O primeiro Adão, ele perdeu lá o direito de ter Deus toda a virada da tarde para falar com Deus por causa da desobediência. Mas o segundo Adão, ele falou o seguinte: através de mim o caminho está liberado, vocês podem chegar ao Pai. Por quê? Porque ele conseguiu fazer o que ninguém fez. Irmãos, é por isso que Jesus, ele é exclusivo. Pastor, por que tu está falando isso? Porque é bom deixar claro isso criticamente, porque o método que eles usam, eles distorcem este ensino. Eles distorcem este ensino através, e eles ignoram a humanidade de Cristo. Por quê? Eles focam na humanidade de Cristo. Os subordinacionistas, eles focam apenas nas passagens da humanidade de Cristo. E é por isso que eles falam, tá vendo? Por isso que ele é subordinado ao Pai. Mas nós vamos ver agora, quer ver uma coisa interessante? Aqui ele fala, o resumo: o subordinacionismo afirma que o filho, afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Errado o que eles pregam, tá? 3.1. Vamos agora esquentar. No contexto islâmico, o islamismo, eles negam que Jesus seja o Filho de Deus, vendo apenas como profeta, colocando Maomé acima deles. Então eles estão colocando Maomé acima de Deus, como se ele fosse menor do que Maomé. O islamismo, eles pregam isso. Em Efésios capítulo número 1, versículo número 21, o rei vai reconhecer a supremacia de Jesus.
Efésios, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só deste século, mas também do século vindouro. Não existe um nome acima do nome de Jesus, não existe. Mas hoje, atualmente, esse subordinacionismo, ele vai se apresentar nesta religião. E olha o que eles falam. O Alcorão considera uma blasfêmia chamar Jesus Cristo de Filho de Deus, dado que ele foi nascido de uma mulher. E aí eles entram no mérito de dizer que existiu, meu Deus, uma relação física entre Deus e Maria para que tivesse Jesus. Então eles falam, ele não é um Deus, é como se fosse um semideus abaixo. Então, imagina, irmão, a miscelânea. Esses dias eu estava vendo um vídeo, enfim, e o pastor falando com veemência, irmãos, tentando defender que Jesus é menor do que Deus, que ele era ser humano. Irmãos, e o pior não é isso. Aí você vai observar quantas pessoas seguem. Como a igreja desses pseudos pastores, eu não posso chamar de pastor, irmão, porque eu não sei o que não é. Eu sei o que é uma pessoa que segue a Bíblia, é fidedigna à palavra. Agora aqueles que fazem acrescentam coisas, querem atualizar a Bíblia, querem, meu Deus do céu. Uma coisa eu sei, que pastor não é. Pode ser qualquer coisa, mas não é. Enfim, eles usam, eles distorcem. E o que é interessante, que aqui foi muito feliz o autor da revista, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 7. Até os demônios reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Lá na cena, no episódio do Gadareno. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes. Se os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, como que as pessoas entram nesse mérito de distorcer a palavra? Então nós temos que tomar muito cuidado. Vamos lá, vamos correr aqui. 3.2. O movimento das testemunhas de Jeová. Aqui ele vai citar a respeito dessa religião. E eles vão dizer, e aí eu quero deixar isso bem claro, não tenho nada contra quem segue essa religião, não tenho nenhum problema com nenhum testemunho de Jeová. Jesus ama eles, eu amo eles em Cristo Jesus, e eu falo isso olhando para a câmera, para que não tenha dúvida. Mas as atitudes, as ações, o que está sendo ensinado, aí eu não concordo. E o que eles afirmam? Que existem vários deuses. Então, Jeová como Deus Todo-Poderoso, Jesus é um Deus, e aqui ele colocou em letra minúscula, poderoso, e outros deuses menores. É como se fosse uma escadinha. Então nós vemos o subordinacionismo nos dias atuais. Nós temos que tomar muito cuidado. E a Bíblia diz, a Bíblia menciona, tremendo isso aqui, a Bíblia, a fé cristã rejeita totalmente a existência de outros deuses verdadeiros. A Bíblia menciona deuses falsos, que por serem falsos, não podem ser Deus. Olha que interessante, Gálatas capítulo 8, capítulo 4, versículo de número 8. Gálatas capítulo 4, versículo de número 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. E aí nosso querido irmão, apóstolo Paulo, ele vai dizer o que? Em 1 Coríntios 8:6, que para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Não existe, irmãos,
Eu sei que nós estamos aqui, nós somos cristãos, nós acreditamos, não temos dúvida, quero crer assim. Mas tem enraizado isso no seu coração. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe. Mas amanhã vão inventar, amanhã vão falar. Não existe. O que a palavra diz em 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles. E aqui, e eu digo novamente com respeito, o autor ele diz assim, que se levantaram uma questão muito polêmica quando, por exemplo, esta religião chega até o nosso encontro. E qual que é a pergunta? Jesus é uma divindade falsa ou verdadeira? É uma pergunta polêmica para eles. Porque se eles responderem que é uma divindade verdadeira, eles vão reconhecer a divindade e trindade. Eles caem em contradição. Se eles responderem, não, é falsa, então eles estão seguindo a um Deus falso. Então é uma forma de tentar ajudar. Se tem uma coisa que muitos têm feito ultimamente, é apontar, é julgar, é criticar. Mas uma coisa é você tentar explicar o que a Bíblia diz lá em Tito. Tenta por uma, duas vezes, admoestar, conversar. Se vê que a coisa não vai fluir, vai gerar algum tipo de problema, polêmica, deixa. Melhor a paz, que você tenha paz. Amém, irmãos? O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová, a sinopse desta lição. Concluindo e terminando. O termo filho em relação a Jesus tem sido debatido teologicamente desde os tempos dos pais da igreja. A interpretação bíblica é que Jesus, filho, é o filho unigênito, não por ser gerado, mas por possuir a mesma substância do Pai. Então, irmãos, nós possamos entender que o Filho, que é o nosso Cristo, ele é com o Pai. Não tem maior ou menor, não tem subordinação. Nós possamos tomar cuidado com isso, nós possamos entender a importância de refutar todas essas heresias. Lembrando, heresias é tudo aquilo que não está dentro do contexto da palavra de Deus. Não é o que eu acho, que eu penso, que eu imagino. É o que a palavra de Deus, na essência, ela estará nos ensinando. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta em relação a esta lição? Para nós irmos daí para as perguntas? Não tem? Tranquilo? Vamos ficar de pé então, fazer uma oração. Eu falei que a lição hoje ia ser muito rápida, não tem muito o que questionar, não tem muito o que... É o que a palavra de Deus diz. E aqui nós vamos daqui a pouco para as nossas perguntas, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a orar comigo, para que esta fé, que a palavra de Deus possa ficar enraizada no teu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço porque nós estamos aqui por causa da tua palavra, e por causa da tua palavra nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que tu és filho igual com o Pai. Senhor, nós não temos dúvida disso, que nós possamos cada dia mais nos apegar à tua palavra, crendo, acreditando, praticando, e sim, Senhor, pregando, Senhor, as boas novas. Senhor, guarda, conserva cada um, Senhor, debaixo do teu direcionamento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Vamos lá, rapidinho aqui.